Vão ficar com aquela música na cabeça e vão lá cantar com os filhos dentro de casa e eles vão ser doutrinados pela Bíblia, mesmo sem saber ler a Bíblia. Tu vê que o Lutero teve a mesma sacada que os caras da igreja aqui do nosso irmão Israel teve, ensinar doutrina através da música. Então isso foi uma coisa que a reforma protestante nos trouxe. Também houveram, não vamos só elogiar a reforma, também houveram os reformadores que foram meio drásticos demais. O Zwinglio, por exemplo, ele tirou a música do culto. Não, nós vamos cantar. O pastor leu ali antes, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, adorando a Deus no seu coração. O Zwinglio interpretou isso dizendo o seguinte: não, é no coração, a gente tem que cantar. Coração. Só uma meditação. Tirou a música do culto. Ele ia nas igrejas católicas quebrando o órgão. Não, esse aqui vamos quebrar esse negócio. Quebrar os instrumentos. Destruidor de órgão, botava fogo. Não tinha música no culto. Então é o reformador que chegou ao outro extremo. A liturgia calvinista daquela época falou: não, a gente não é loucão que nem o Zwinglio, mas também a gente não é que nem o Lutero. Vamos cantar só salmos. Então eles começaram a metrificar os salmos com uma métrica, né, como se fosse poesia, e botar música. Isso foi legal em certa parte, porque o louvor bíblico, que são os salmos, começou a ser trazido para o seio da igreja de novo. Então as pessoas iam para a igreja no final de semana e cantavam a Bíblia, cantavam os salmos. E isso é edificação. A igreja do irmão Heitor fazia isso. Vamos adiante. Depois da reforma, século XVII, mais ou menos, começaram a haver algumas modificações. Então nós temos uns desdobramentos da música da igreja depois da reforma. Quem vai ser o cara pós-reforma aí? Gustavo? Quem é Gustavo? Vai só brisada aí, ó. Apertou o Gustavo e o Cauã. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Começou a ter certo embate entre o Gustavo e o Cauã. A turma do Gustavo começou a olhar para a turma do Cauã, que era a turma da reforma protestante, né? E dizer: não, mas calma aí. Vocês conseguiram se limpar da má influência católica, mas ainda está muito formal o negócio. Cadê o coração? A liturgia está meio de padreco ainda, né? Está meio igual ao do Mateus. Os luteranos estavam cantando uma coisa sem muito coração, sem muita emoção. Surgiu um movimento chamado pietismo. Os pietistas, eles buscavam uma sólida ênfase doutrinária, mas eles davam mais valor à experiência. Então não é só doutrina e razão, mas também tem que ter uma coisa de experiência, que eu quero sentir. Aí, na igreja do Gustavo, que foi chamado movimento das igrejas livres, as igrejas que saíram das igrejas reformadas do Cauã. Aí você vê o surgimento das congregações como a gente vê hoje. Aí começou tudo. Começou a surgir a ramificação que foi para o lado dos batistas, começaram a surgir os puritanos, que foi lá nos presbiterianos, e os pietistas, que são esses da experiência, que queriam sentir mais, que não queriam ficar só na razão. Em quem chegou no final da linha? Assembleia de Deus. Nós somos frutos dessa ramificação. Está um pouquinho... baixar um pouquinho ou tirar um pouco. Essa ramificação que aconteceu na época do Gustavo ali, século XVII para XVIII, as igrejas livres. Vamos seguir. Depois que as igrejas livres já tinham solidificado suas congregações, então a reforma abriu vários ramos ali, né?
cada um com a sua ênfase. Os batistas trouxeram a música solo. Lembro que antigamente era toda a igreja congregacional. Depois começou a separar, clero. O Lutero trouxe para a igreja de novo. Deus Batista falou: não, mas calma aí, tem uma irmãzinha que canta melhor que as outras. Por que deixar ela no meio da congregação cantando junto com os desafinados? Não dá só para ela cantar, a gente fica olhando ela. Os batistas começaram com a música solo, na época do irmão Gustavo. Por um lado, é bacana da gente ver, né, um talento excepcional, louvando ao Senhor, a gente poder glorificar a Deus por causa disso. Por outro lado, é complicado porque a gente perde a congregacionalidade. Ali toda a igreja louvava, agora ali a igreja começa a cruzar os braços e assistir a irmãzinha cantando. Isso surgiu na igreja de Gustavo. Próximo. Vamos ver, aqui está bem legal porque eu não estou precisando chamar ninguém, os irmãos estão tudo dedurando. Não é ele. Então, só tem mais dois. A igreja dos avivamentos e despertamentos. Isso já foi no século XVIII e XIX. Estamos chegando perto. Quem é avivado aí, despertado, tem que ser um avivadão. Na igreja pentecostal não tem ninguém avivado, irmão. Tá feio o negócio. Isso aí foi isso do Mateus, ó. Aí, rapaz. Chegou o homem. Ainda não chegou nessa. Miqueias. A igreja do Miqueias, que já está ali, ó, séculos XVIII, indo para o século XIX, começou a viver um movimento diferenciado no meio do cristianismo, que foram os chamados avivamentos ou despertamentos, né? Especialmente nos Estados Unidos. Já na Europa começou um despertamento wesleyano, né? Vem de John Wesley. O John Wesley tinha uma teologia um pouco mais experiencial também, não era aquele negócio formal ali, valorizava um pouco mais a experiência. O irmão dele, Charles Wesley, era um grande compositor. Eu até anotei aqui porque eu sempre esqueço. Ele... Não anotei nesse aqui. Ele, se não me engano, 6.000 hinos ele compôs durante a vida dele. E esses hinos que a igreja do irmão Miqueias começou a cantar tinham umas letras um pouco diferentes de todas as outras igrejas do cristianismo histórico. Eles começaram a cantar hinos mais experienciais, começaram a falar mais sobre o coração deles, sobre o que eles sentiam. Jesus era o amado da alma deles. Jesus, o Charles Wesley tinha uma música que ele era o amante da minha alma. Então começou a falar de um tom mais de emoção mesmo, que a música doutrinária dos outros irmãos ele não tinha isso, né? Com os despertamentos e os avivamentos começou um impulso evangelístico. Isso no século XIX, bombou nos Estados Unidos. Começaram as grandes campanhas, os grandes ajuntamentos de gente. E daí a música perdeu totalmente aquele caráter doutrinário. Agora a gente não se ajunta mais para compor e para cantar doutrina. A gente quer chamar o pecador, então a gente vai começar a fazer música evangelística. A música já não fala tanto de Deus. Aí Miquel, tu pensou que era uma coisa boa, né? Sendo avivamento. Ela não vai falar tanto de Deus na ênfase, mas vai falar de Deus junto com o nosso intuito de trazer o pecador. Então ei você, venha para Jesus. Ei você aí, você que está triste, você conhece coisas assim hoje também, né? Começou lá atrás, na igreja de Miquel. Venha para cá, você precisa ser feliz. Uma pregação em forma de cântico. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eles começaram a cantar uma pregação evangelística. Que legal, né? Que bacana, está chamando através da música a pessoa. Só que como
toda mudança tem o seu benefício, o seu malefício. Essa mudança fez perder toda a herança da música de louvor. As pessoas começaram a cantar um para o outro agora. E o momento de ficar adorando a Deus por quem Deus é, pelas suas obras, de ensinar doutrina, falar da Bíblia, cantar os salmos, já não tem mais lugar, porque você tem que cantar para o outro. Você não sei o quê. Você conhece coisas assim hoje, né? Você é especial, quente não sei o quê, perdeu a forma, não tem outro igual. Tem umas musiquinhas assim hoje, né? Então, irmão, se a pessoa diz assim, agora vamos louvar o Senhor, e a pessoa começa a cantar, você é especial. Está louvando o Senhor irmão ali. Não, assim. Daí não é um louvor. Não é um louvor. Ele está trazendo uma mensagem de consolação. Motivação, consolação. Exatamente. Tem o seu papel, já fazendo a aplicação, tem o seu papel na igreja uma mensagem de consolação, uma mensagem evangelística através da música? Tem. Veja o meu tem. Tem. Mas não pode, tu não está trazendo uma edificação bíblica, tu não está louvando a Deus, tu não está apontando para Deus. Tu está apontando para a pessoa, dizendo, cara, te levanta aí, vamos aqui junto, tal. No momento do louvor. Tá, mas que louvor é esse? Então hoje, eu vou falar sobre isso mais amanhã, né? Mas você vê que a gente precisa medir o que a gente canta. O problema não é que a gente não possa cantar nada que console e conforte o irmão. O problema é que hoje 80% da música feita, principalmente no nosso movimento pentecostal, é isso. É uma pregaçãozinha que tu faz. Então não precisa o irmão pregar a Bíblia. Fica cantando as musiquinhas lá motivacional pro cara e faz um convite no final. E isso acontece em muitos cultos. 1 hora de louvor entre aspas, né, porque são músicas direcionadas para a pessoa, e depois prega aí 15 minutos, tá bom, irmão? Consegue matar em 15 minutos? Não, 20, 5 minutos deixa pro convite. Acho que a preocupação não é mais adorar a Deus, a preocupação é com o povo. Preocupação é com o povo. O irmão já matou a charada aí, ó. É exatamente isso. E nós vamos descobrir amanhã o porquê que essa preocupação, tanto com o povo e não com a base bíblica, porque isso é uma influência da nossa época pós-moderna. Nós vamos falar disso amanhã. Beleza? Já entendemos a igreja de irmão Miqueias, uma igreja evangelística, uma igreja que tinha uma chama missionária, que foi uma bênção. Foi uma bênção para o cristianismo histórico, né? O que seria de nós sem a igreja de irmão Miqueias? Só que uma igreja que, de certa forma, perdeu um pouco Deus de vista por se preocupar, como o irmão disse, tanto com as pessoas, tanto em segurar a pessoa, tanto em encher a igreja, tanto em manter a pessoa aqui. Não, então vamos cantar para ela. A igreja vai perdendo um pouco isso. Mesmo assim, agora eu vou dar uma defendida na igreja de irmão Miqueias, mesmo assim, as letras falavam com o pecador, mas apontavam para Jesus. Venha para Jesus. Tem uma que dizia assim no século XIX: venha para Jesus. Venha para Jesus agora mesmo. Ele o salvará. Ele o salvará. Ele o salvará agora mesmo. O que surgiu na igreja de irmão Miqueias? Os corinhos. Esse negócio de ficar repetindo um monte, uma letra pequena, para na segunda volta a igreja toda já saber cantar, surgiu lá, na igreja de irmão Miqueias. Vamos cantar um corinho de hino. Foi ele que inventou esse negócio aí. Século XIX. Então, por isso que eu acho fantástico o estudo da história, para a gente entender onde surgiu cada coisa. Porque a gente faz, às vezes, a gente acha que é super bíblico, mas não está ali. Surgiu lá. Não que não possa ser feito, mas vamos refletir e ver até que ponto isso deve embasar a nossa liturgia, certo? Esse é o motivo da nossa palestra de hoje. Chegando no final, só mais um detalhezinho que eu esqueci de falar. Essas músicas, por terem uma ênfase nas pessoas, por serem uma música de fácil memorização, para a pessoa repetir e na segunda volta já sabe cantar, elas acabavam tendo um apelo emocional muito forte, porque está tocando bem na alma da pessoa. Apelo muito emocional.
O sistema de convites, venha agora aqui receber, não. Isso surgiu nessa época, no século XIX, né? Esse sistema de apelo que a gente vê hoje. Não anotei e me fugiu o nome dele agora. Depois eu vou lembrar. Um grande evangelista. Foi o cara que fazia super cruzadas. Charles Finney. O Finney tinha um banco, que era o banco dos desesperados. Era o banco das pessoas que tinham problema, que estavam mauzão. E daí nas cruzadas ele dizia: você que quer vir para o banco dos mauzão e dos desesperados, vem aqui, senta aqui na frente. Aí começou o negócio desse apelo mais emocional. Não que a gente não tenha que ter um apelo. A pessoa tem que demonstrar de alguma forma que a vontade dela foi tocada. No momento que a gente chama alguém, a palavra tocou em você, vem aqui para frente. A pessoa está demonstrando publicamente que o coração dela foi tocado pelo Espírito Santo, né? Você pode ver que o apelo, como tudo na vida, quando é levado para um lado muito emocional, para um lado muito apelativo, ele acaba sendo nocivo. Eu tenho um primo que ele trabalha lá para cima, ele mora em Goiás, trabalha com pesquisas na área eclesiástica. Ele faz pesquisa em igrejas, e uma das pesquisas que ele fez para uma igreja pentecostal bem conhecida lá na região era a respeito das pessoas que se entregavam no convite e que anotavam o nome dela, e começou a fazer no Brasil inteiro uma taxa de entregas de convite e depois ver quantos permaneciam com o batismo. Eu não lembro do número exato, mas é tipo assim: a cada 5 que vinham no convite, 1 se batizava. E os outros 4 foram tocados por quem, se não permaneceu? Pelo Espírito Santo? A não ser que ela tenha se batizar em outra igreja, porque não gostou de alguma coisa ali, a gente pode inferir que o apelo muito apelativo e emocional acabou convencendo a pessoa de alguma forma que foi mais psicológica do que espiritual, porque se fosse espiritual ela teria permanecido. O Espírito Santo não faz algo pela metade. Não convencia do pecado agora. Chegou em casa, não, acho que não estou convencido, não vou mais nessa igreja. Isso não existe no Evangelho. O Espírito que convence, ele transforma, ele cria o arrependimento, faz a pessoa mudar de vida e querer no outro dia lá se batizar. Claro que tem um processo para isso, né? Mas fica esse parênteses aqui, porque isso começou na igreja de Nova Miqueias, com essa ênfase de querer trazer, e quanto mais gente melhor, e vamos ser mais apelativo. Isso acabou criando conversões psicológicas. Conversões psicológicas, veja só. É que a música, ela emociona. Emociona? Às vezes tem pregador que gosta do fundo musical, né? E a música emociona, e às vezes a pessoa vem na frente por causa da emoção, não é pela palavra. Daí depois a pessoa chega em casa, se foi emoção, ela nem se lembra o que foi pregado. E quando a palavra fala com a pessoa, não precisa fundo musical. É isso aí, irmão. O irmão está no mesmo espírito aqui, ó. Amém. Vou levar o irmão para fazer uma palestra junto comigo aqui. Eu digo uma coisa, não, é isso aí mesmo, é isso aí, legal. Que a pessoa ela vai usar a direção do Espírito. É o Espírito que convence, não é a mão. Incorporou bem o o Novo Testamento está aqui, ó. Glória a Vê Deus. quando eu falo alguma coisa das outras igrejas aqui que estão meio que se desviando, o irmão do Paulo velho, não, é isso aí, irmão. É isso aí, irmão Heitor. Mas é legal de ver, porque às vezes a gente vai na igreja que as pessoas, tu fala os negócios e eles ficam meio assim, né? Acho que esse cara tá meio fora. Para terminar, pessoal, tenho 5 minutos, né? O último grupo, nós somos em 7 pilares eclesiásticos, 7 igrejas, moldes, digamos assim, igrejas padrão, para a gente entender o nosso passo a passo eclesiástico. Igreja do Novo Testamento, só para relembrar, séculos 2 a 4, século 5, 5 ao 15º. Cauã, qual é o teu século? Ô Lutero! 16, Reforma. 17, as igrejas livres, como foram surgindo ali as várias denominações. E o irmão Miqueias já está nos avivamentos e despertamentos, aquele movimento evangelístico todo que a gente viu, século 18 e 19. Chegamos no século 20.
Gabriel. Século XX é bem bacana, meu. Tem televisão, tem meu pupilo. Vai, Lucas. Quem é que vai? O Gabriel ou o Lucas? Tá aí, ó. Agora começa com tudo. Tá aí o Lucas. Vou ter que falar do Lucas agora, depois eu vou entregar pro pai dele. O Lucas, ele traz uma ênfase na igreja dele, que vocês vão se ligar já de cara quando eu falar. Ele trouxe uma herança da igreja do irmão Miqueias, que é daqueles grandes movimentos, né, de chamar gente. E a reunião do povo de Deus acabou ficando um pouco mais espetacular. Porque no momento que junta um monte de gente para ver um grande avivalista, um grande evangelista, que começou a viajar com um grande cantor, que foi o que começou a surgir na igreja do início do século XX, a coisa acaba virando um show, né? Vamos ouvir hoje a cruzada do fulano de tal, vai tal cantor tal cantando. E vai o cantor com aquela bela voz, e aquele povo todo lá cantando. Tinha, no início do século XX, uma dupla famosa que viajava pelo mundo inteiro fazendo cruzadas, pelo mundo não, pelos Estados Unidos ali, alguma coisa na Europa. O cantor, ele era considerado um showman já para a época, isso há 100 anos atrás. Ele conseguia fazer uma festa de quase 3 horas, onde era 2 horas e meia de música, o povo cantava e fazia de tudo e tocava, e daí meia hora para a palavra. Hoje não existe mais isso, né? Isso é de 100 anos atrás. Isso começou a surgir ali. Está ali o cara. Na igreja do início do século XX, começou uma espetacularização da música. Então nós vemos ali as apresentações musicais tendo que segurar o público de alguma forma. Nisso, o ministro, né, o cantor, ele teve que aprender a ser mais showman mesmo, ser mais interativo. Toca o teu irmão aí do teu lado, diga não sei o que, isso não existe hoje, só naquela época. Agora abraça o teu irmão aí, dá um coice nele aí, diga, você está muito bonito hoje. Se for feio, só diga aleluia. Aquele negócio de tu ter um público imenso na tua frente, tu tem que segurar a atenção das pessoas por 2 horas. Tu tem que ser mais interativo. Aí começaram os showmans, começaram esses ministros, todos interativos, todos legaisões, né? Tá ali, início do século XX. Sendo um movimento um pouco mais natural, digamos assim, em relação a tudo que aconteceu, né? Quando eu digo natural, é que o cara que estava ali na frente, ele poderia estar que nem eu hoje falando aqui com vocês, né? De uma maneira bem descontraída, porque ele queria ser bem natural com as pessoas. Sendo um movimento mais descontraído, perdeu-se o quê? Que tinha até ali, e mais ou menos a metade da igreja não me quer, perdeu-se uma certa reverência, uma certa formalidade no culto, as coisas começaram a ficar mais leves, aí você começa a entender onde surgiram essas questões que a gente vê hoje na igreja. Já começou ali, século XX, que está pertinho da gente, né? Uma maior liberdade e informalidade na liturgia. Daí teve um problema que para mim é um dos piores problemas surgidos no século XX e que hoje tem engolido a igreja e o louvor. A indústria fonográfica. Inventaram o gramofone, né? Inventaram ali, depois o vinil, inventaram já na metade do século a fita cassete, e agora depois no final o CD.